Na aula de hoje eu vou te ensinar a fazer essa casinha rústica com várias técnicas de artesanato. Você pode aplicá-las em qualquer projeto que você tenha aí na sua casa. E se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva, deixe aqui seu like e sugestões para os próximos vídeos. Boa aula! Para essa técnica eu escolhi essa casinha em madeira pinus. Ela tem 25 centímetros de altura. Aqui ela tem 13 centímetros e aqui na largura 2 centímetros. A primeira coisa que você deve fazer na sua peça, seja ela de pinos ou MDF, é impermeabilizar com a goma laca indiana como fundo, para poder garantir que a peça vai durar por mais tempo. Feito isso, eu vou começar o preparo da massa que nós iremos utilizar aqui. Você pode usar a massa acrílica ou a massa para madeira. Eu vou utilizar a massa de madeira. Separei aqui um pratinho e vou usar 2 tons de tinta, marrom escuro e o amarelo ocre. Essas duas tintas são da minha parceira Acrylex. Eu estou utilizando a acrílica, mas você pode utilizar também a PVA. Coloco aqui uma quantidade que vai dar para eu fazer o efeito. Lembrando que essa mistura deve ser feita toda de uma vez, para que a tonalidade da peça fique a mesma. A massa para madeira, ela tem uma textura mais grossinha. Coloco um pouquinho da tinta amarelo ocre. A quantidade aqui é meio a olho e a gosto também, para você tonalizar essa peça da cor que você quiser. E um pouquinho desse marrom escuro. Esse marrom é bem pouco. E eu vou misturando para a tinta integrar aqui essa massa. Após eu misturar bem a tinta com a massa, cheguei nessa cor e a proposta que eu queria aqui é uma casa que parecesse com as casas de barro. Então, essa cor ficou perfeita. Pego aqui a minha peça. Coloco aqui um pouquinho da massa. E vou usar uma espátula de celulose, que você encontra em lojas de artesanato ou lojas de materiais de construção. E eu vou começar a espalhar aqui de forma bem aleatória. Eu preciso espalhar bem, porque essa camada não pode ser grossa. Você pode ir virando a sua peça. É muito importante você já ir limpando as laterais da sua peça, para não ficar com excesso de massa. Eu vou passar também, vou aplicar essa massa, inclusive na lateral. Uma camada fina também. E não tem erro, passa a espátula e vem puxando. Qualquer excesso, você limpa a sua espátula. Sempre, ó, passa o dedinho, que ajuda a tirar os excessos. Eu vou fazer isso em toda a peça, tanto aqui nas laterais quanto na parte de trás.
Após a massa estar completamente seca, uma demão de cada lado, eu vou utilizar aqui uma lixa, pode ser uma lixa 220 ou 320. E eu vou dar uma lixada aqui nessa peça para deixar a textura dessa massa bem lisinha. Essa lixada que eu passo aqui, ela é bem sutil, de forma bem leve. Após lixar bem, eu preciso passar um pano na peça. Vou utilizar aqui a cor cinza da Acrylex. Vou aplicar com esse pincel, que é o 824 da Tigre. Aliás, é o 816. E tem também o 457 da Condor. Mas se você não tiver esse pincel, não tem problema. Pode usar o pincel chato mesmo do Cabo Amarelo. Passei aqui a tinta, tirei o excesso. E eu vou fazer alguns pontos de luz aqui nessa peça. É bem delicado, tá? E atrás também eu vou fazer a mesma coisa. E agora eu vou aguardar a secagem. Vou utilizar o betume da Judéia em cera com um pincel de cabo amarelo. Eu vou começar a envelhecer a peça suavemente. Começo de baixo para cima, fazendo um queimado aqui nas pontas da minha casinha. E eu posso ir subindo delicadamente. Com esse envelhecido. O importante é que esse envelhecido seja feito num único sentido. Porque uma peça, quando ela vai envelhecendo, ela não envelhece assim no sentido contrário, é sempre no mesmo sentido. Posso ir virando aqui também, para poder facilitar eu trabalhar aqui com o pincel. Como eu estou com pouca carga, eu venho trabalhando aqui em cima para que abra esses efeitos da massa aqui. Inclusive aqui onde tem aquela parte do pinus aparecendo. Em cima da onde eu apliquei o cinza, eu também passo. E eu vou repetir isso daqui em toda a peça. Após envelhecer com o betume da Judéia em toda a peça, aqui nos cantinhos eu costumo fazer um pouquinho mais. Vou utilizar agora o Betume Colors Mahogany e a tinta verde pistache. Eu quero fazer como se fosse um bolor nessa parede. Então, misturando essas duas cores, eu tenho esse efeito. Misturo aqui. Tiro o excesso. E aí você pode usar um pincel de cabo amarelo que você tiver na sua casa. E eu venho descendo aqui em alguns pontos. Aqui é como se fosse o telhado da casa, apesar de não ter o telhado, simula bem. Então, e um pouco de baixo para cima. E essa cor aqui, ela não pode ficar marcada, tá? Você tem que ir colocando e puxando para ela ir sumindo. Eu tô trabalhando com pouca carga no pincel, justamente para poder eu ter esse equilíbrio aqui na hora de executar esse efeito. Passo
Venho devagarzinho e desço. E esse efeito eu não subo muito, eu mantenho de cima para baixo e de baixo para cima. E aí eu vou fazer também desse lado. Você pode deitar o pincel, tá? E a tinta, ela vai criando, ressaltando essas marcas aqui da espátula, que fica um trabalho maravilhoso. Quando eu quero ir acabando com a marca, eu vou bem devagarzinho. Para um efeito ainda mais bonito na peça e para ela se complementar, eu peguei aqui o betume mahogany. Esse pincel ele estava umedecido e eu dou uma passadinha aqui, ó, em alguns cantos da peça. Passo e eu dou uma puxada com o próprio dedo. Só nesses cantos para poder ressaltar aqui, ó. Se você quiser fazer aqui assim, você pode também. É importante você puxar. E como a proposta aqui é deixar essa casa com aspecto de casa velha, casa antiga, eu vou pegar uma lixa, eu vou dar uma lixada nas bordas e aqui em cima também. Vocês vão perceber que esse efeito parece que ele vai entrar para dentro da peça. Agora sim, a casa com aspecto bem envelhecido, é como se tivesse, esse efeito estivesse saindo de dentro da peça. Aqui eu não vou passar a cera incolor, porque se eu passar a cera, eu vou retirar todo o betume que eu passei. Então, nesse caso, eu preciso envernizar a peça com verniz líquido ou com verniz spray. Caso você queira passar cera na sua peça, você deve passar antes de aplicar o betume da Judéia. Para decorar a minha casinha, eu peguei esse cipó aqui, que eu colhi na rua de casa. Se você não tiver, você pode utilizar palha da costa, rami, ou até mesmo aqueles saquinhos de supermercado, você trança ele se ele for marrom, ou senão você pode pintar e fazer um enroladinho, tá? Eu enrolo aqui, eu vejo o tamanho que eu quero, de acordo com a minha peça. Não pode ser muito grande, porque senão fica desproporcional. Então, aqui é um tamanho bom. Aí, eu enrolo aqui 2 vezes e depois eu venho trançando aqui por dentro esse cipó. Eu gosto da guirlanda mais grossinha, mas se você for fazer fina também, dá super certo. Só ir trançando. Aí, essa parte aqui eu passo pra cá. Preciso encaixando aqui dentro, pra ela não ficar escapando, tá? E essa deu uma guirlanda bem grossinha, por sinal. O ideal aqui é eu aguardar a secagem dela e depois passar uma goma laca para impermeabilizar. Mas como eu tô querendo decorar a peça, eu vou colocar aqui por enquanto e depois eu retiro e aguardo a secagem. Para secar essas guirlandas, você nunca deixa no sol, sempre secar à sombra. E a goma laca é muito importante. Aqui, esses sobras aqui eu corto, tá? E olha que guirlanda lindinha que eu tenho aqui. E eu vou utilizá-la aqui. Só que eu não vou só colocar guirlanda, eu vou fazer uma decoração também. Eu separei alguns elementos para fazer a decoração da minha peça. Esse aplique de MDF, que eu passei mineral
fiz uma sujeirinha aqui com o betume da Judéia, coloquei essas florzinhas aqui e atrás colei um papel de scrap. E essa plaquinha com o número que eu pintei com mineral, aqui betume da Judéia, esses dois números em resinas com betume da Judéia e uma batidinha de branco aqui em cima. Um lado eu vou deixar ela assim, e no outro eu escolhi colocar essa guirlanda aqui, que eu confeccionei, e eu vou fazer a montagem da guirlanda com vocês. Eu vou precisar de fita ou tecido, o que você tiver aí na sua casa. Pode ser uma tira. Essa fita minha, ela era grossa. Como a guirlanda é pequena, eu acabei cortando aqui. Para que combine com o projeto, eu vou utilizar aqui uma pátina cera na cor chocolate. Quando eu for aplicar a pátina, eu nunca venho direto, eu sempre passo na ponta, aqui na palma da mão, esfrego com esse pincelzinho que é de maquiagem e eu dou uma envelhecida na minha fita. Quando você passa a pátina na sua mão, você garante que ela não fique com excesso no seu tecido ou na sua fita. E aí não fica aquele envelhecido pesado, porque eu gosto daquele rústico mais suave. Dou uma amassadinha na fita. Pra ela ficar com esse aspecto, com essa carinha aqui assim. Aqui você pode vir com um laço direto ou fazer um laço assim. Vai desfiar porque eu cortei, mas depois é só puxar aqui e passar uma colinha que para de desfiar. Vou usar aqui fio de juta, pode ser rami também. Vou fazer o laço. Eu sempre faço assim para fazer o laço. Eu faço esse símbolo aqui do outubro rosa. Aí eu pego aqui, trago, fecho e faço a minha amarração. Depois, se precisar cortar, é só tirar no final. Vejo se tá bom aqui pro tamanho da guirlanda, está. E aqui agora eu vou fazer um outro lacinho. Com o rami. E esse laço eu vou colocar aqui na frente da minha fita, ou na frente ou atrás, você escolhe aí. Para fazer a colagem, escolhi também uns galinhos secos, que eu vou encaixar aqui. O galinho eu posso encaixar e também passar uma colinha aqui, tá? Só vou encaixar aqui, só para vocês verem o que eu vou fazer. Encaixei aqui e essa fita eu vou colar aqui. A colagem eu faço com cola de silicone e cola instantânea. E vou colocar um botãozinho aqui para decorar, tá? Fiz a colagem. Pro lado de cá, eu optei em colocar esse gancho, porque a minha guirlanda aqui, ela tá bem grossa. Espero que você tenha gostado desse tutorial. Se você curtiu esse vídeo, deixa aqui o seu like, o seu comentário e também uma sugestão para os próximos vídeos aqui do canal. Até a próxima!